culpa não é de Deus, a culpa é minha e sua. Quer prosperar? Seja fiel. Quer andar na bênção de Deus? Seja fiel. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Aleluia. Deus é bom, irmão, o tempo todo, viu? Olha, você puder estar abrindo a palavra do Senhor em Gênesis 28. Glória a Deus. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Olha, eu já estava escutando o testemunho da Amanda. Amém? E Deus estava falando já ali comigo, né? Amém. Gênesis 28, versículo 10. Quem abriu, diga amém. E quem não abriu, diga misericórdia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Bom, a palavra do Senhor, ela é bem clara e nos ensina, e fala bem claro aqui no versículo 10. Jacó partiu de Beceba e seguiu para Harã. E quando chegou a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma pedra no lugar e fez dela o seu travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. E lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque na terra, e a terra que agora você se deita, tem se deitado. E eu darei a você e a sua descendência será como o pó da terra. E você se estenderá para o oeste, para o leste, e para o norte, e para o sul. E em você e sua descendência serão bendita toda a família da terra. E eis que eu estou com você, e guardarei por onde quer que você for, e farei com você o quê? Farei com você o quê? Voltar para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que te prometi. E quando Jacó despertou do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Glória a Deus. E temendo disse: Quão temível é este lugar, que é a casa de quem? De Deus, a porta dos... E naquela manhã seguinte, Jacó se levantou-se de madrugada e pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs de pé como uma coluna sobre o topo dela e derramou o azeite. Só até aí. Eu queria trazer uma mensagem para você nessa manhã, que eu estava meditando nesses versículos e me chamou a atenção o que é a casa de Deus. Quando eu me posicionar perante e deixar lá o que Deus mandou eu deixar. Jacó se levantou naquela madrugada. Entenda uma coisa, olha, preste atenção aqui. Jacó estava fugindo do seu irmão. Quem já leu essa história sabe que Jacó roubou a primogenitura do seu irmão. Só que quando eu e você, entenda uma coisa,
chegar na casa de Deus, você vai entregar o que para Deus? A Bíblia diz, aqui fala que Jacó tinha apenas um azeite, não é isso? Quem leu essa passagem, depois vocês leem em casa, diz que ele só levava consigo uma botija de azeite e nada mais. Só que naquela época azeite servia para muita coisa. Hoje a gente só usa para quê? Aí. Né? A gente usa para quê o azeite? Para salada, né? Mas só que naquela época o pessoal usava para passar na pele, para lubrificar, modo deserto, para muitas coisas. Passar no cabelo, como perfume, sabia disso? Deve ficar muito bom, né? Mas sei não. Mas ele tinha apenas isso. E naquele momento que o sol já se ponhava, ele dormiu ali mesmo. O que eu quero trazer para você é que quando eu me posicionar, quando eu colocar o meu projeto no altar do Senhor, entenda uma coisa. Quando eu me posicionar e colocar no altar do Senhor, você vai entender o que Deus vai fazer. Só que muitas das vezes eu coloco o meu projeto lá, mas eu não obedeço. Eu descumpro aquilo que era para fazer. Só que aí eu estava ouvindo uma moça falando na televisão e ela estava lá dizendo que ela precisava de uma coisa que ela tinha feito, um projeto. Mas só que quando ela fez o projeto, ela só prometeu que ia fazer, ia cumprir para Deus. Só que ela esqueceu. Viu, Amandinha? Ela esqueceu de cumprir o voto que ela prometeu para Deus. Só que aí ela ouvindo, olha, por isso que é bom ouvir, viu? Escute. E ela ouviu que alguém estava falando que você já cumpriu, você já pagou o teu voto. E ela se lembrou. E quando ela cumpriu o voto, no dia seguinte, aquela vaga da faculdade se abriu. É um detalhe, irmão. Viu? É detalhe. É só que eu e você, nós deixamos de cumprir e de obedecer aquilo que Deus tem colocado na tua frente, na minha frente. Só que aí Jacó aqui, ele adormeceu. E quando a gente dorme, está morto. Ou não é assim? Você vê alguma coisa depois que você dorme? Hã? Você não consegue ver mais nada, vê? Só no sonho, né? Mas a Bíblia diz que ele sonhou. E aí diz que uma escada descia do céu. E fazia que os anjos subiam, desciam e subiam. Amém? Olha, irmãos, eu quero trazer para você nessa manhã que algo novo vai acontecer na tua vida. Mudança de vida. Quando eu cumprir o meu voto. Hoje você vai dar o teu voto. Olha, escuta aqui comigo. Você não vai sair daqui sem cumprir o teu voto. Olha, você não vai sair daqui sem cumprir o teu voto. Ah, pastor, como é isso? Você, nessa manhã, vai declarar que algo novo vai acontecer. Posso ouvir amém? Olha, presta atenção. Você, nessa manhã, vai declarar para Deus. Assim como Jacó, aqui, vamos lá. Quão temível é este lugar, e é a casa de Deus, a porta do céu.
Eu quero dizer para você nessa manhã que aqui é um lugar poderoso, porque Deus está aqui. Deus está aqui e Ele quer transformar a tua vida, meu irmão. Posso ouvir amém? Que muitas das vezes a gente fica desapercebido, pensando, olha, não se preocupe com o irmãozinho aqui. Eu sei que Deus está trabalhando na vida dele. Ele ainda vai dar muito pulo de alegria, saltear na presença de Deus. É questão de tempo, de detalhes. Porque o primeiro passo ele já está dando. É só de subir as escadas aqui, já está dando passo. Mas eu também sei que quando eu me posicionar e cumprir aquilo que Deus tem para mim, diga, eu vou cumprir. A Amandinha se lembrou que ela tem que evangelizar. A Amandinha se lembrou que ela tem que ganhar uma vida para Jesus. Ela se lembrou que eu preciso fazer isso. As portas se abrem. Hoje de manhã eu falei para os lá embaixo, olha, você só precisa vir na casa de Deus para receber o dono da bênção. Não se preocupe com a bênção, porque a bênção, olha irmão, que pena que muitos irmãos só vêm na igreja para receber a bênção, mas não quer o dono da bênção. Mas quando eu me posicionar, entender que eu só preciso do dono, as bênçãos vão correr atrás de você. E aí se prepare. Viu, Amandinha? Aí. As bênçãos vão correr e vão te alcançar. Posso ouvir amém? Eu sei, irmão, que você tem luta, tem de problemas, tem dificuldade. Tem. Só que quando, entenda uma coisa. Está lá em Mateus 14. Olha, Jesus estava lá. Saiu fora, foi orar, se posicionou, estava se posicionando. E ele falou para os discípulos, entram no barco. Mas ele se viu sozinho uma hora e eles foram. E andando, e depois Jesus terminou sua oração e viu que já era tarde. E o barco já estava, longe. Entenda uma coisa. Os discípulos estavam lá, no barco lá, e o vento era contrário. Entenda, o vento pode estar contrário hoje na tua vida. O vento pode ser contrário, mas quando Jesus veio ao encontro deles andando sobre as águas. Posso ouvir amém? Aí está o detalhe, porque aí você vai ter medo, você vai querer se esconder, porque Jesus vinha sobre as águas e os discípulos foram com medo. Viu? Aí eu te pergunto, e se Deus te chamar assim pelo teu nome, Márcio, o que é que você faria? E aí, se Deus abrir a voz dele e te chamar pelo teu nome, o que é que você faria? Você ficaria com medo ou responderia? Eu não sei não, viu? E eu acho que você ia ter medo. Presta atenção. Porque quando uma voz brandar do céu e dizer assim, olha, Laurinho, ou Lauro. Ele não vai falar, não é Laurinho não, é Lauro. Entenda. O que é que você responderia? Marcos, isso. E Deus vai te chamar. Amém? E aí o que você responderia de imediato? Porque muitas das vezes eu e você ficaria com medo. Jacó aqui, naquele momento que ele sonhou, ele viu uma escada subindo e descendo, e ele se posicionou, ele disse, eu certamente não pensei no detalhe, mas Deus estava aqui, e eu não sabia. Deus estava comigo. Mas aí ele fala aqui, bem claro, que vai para lá, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, mas com detalhe, eu vou fazer de você uma grande nação.
Posso ouvir amém? Aí ele vai, a mãe dele fala assim: vai lá para nossas famílias, vai lá para Labão, o meu irmão, e de lá escolhe uma esposa para você. Só que tem detalhe, aí onde entra o desespero, porque ele trabalhou 7 anos, diga aí, 7 anos, mas foi enganado. O salário dele que era para receber, ele recebeu? Não. Ele podia muito bem dizer assim: eu vou abandonar tudo e não vou trabalhar em outro lugar. Mas só que o que Deus tem para mim e para você é muito melhor, irmão. Amém? O que Deus tem para mim e para você vai além daquilo que eu penso. Posso ouvir amém? Aí Jacó foi, trabalhou, foi enganado. O salário deveria subir e baixar ao mesmo tempo. Só que com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém engana Deus. Ninguém pode. Só que aí, quando Deus está no propósito, quando eu coloco Deus em primeiro plano, a Bíblia diz que tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, prosperava. Eu digo para você, tudo que você fizer vai prosperar. Amém? Olha, pode durar um tempinho, pode, irmão. A tua luta pode durar um pouquinho, mas eu sei que tudo que você planejar diante do Senhor vai prosperar. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, viu? E aí a palavra fala que quando ele foi trabalhar, trabalhou mais 7, quer dizer, já passou para 14 anos trabalhando, para a bênção chegar. Aí quando a bênção chegou, aí a alegria foi dobrada, né? Ou não foi? Só que Labão continuou querendo enganar mais ainda. Só que quanto mais ele queria enganar, aí é que Deus prosperava Jacó. Quer dizer, quanto mais, como é que num rebanho que só tem ovelhas brancas vai nascer malhadas? Como que é isso? Se eu só tenho ovelhas branquinhas, como é que elas vão nascer ovelhas pintadinhas? Como? Não tem como, tem como? Não. Mas Deus te dá estratégia, irmão. Posso ouvir amém? Deus vai te dar estratégia, irmão, para que quando alguém pensar em te enganar, Deus vai te dar estratégia. Deus não vai deixar você cair nessa cilada. Posso ouvir amém? Aí, olha só, no meio das ovelhas branquinhas só nascia as para Jacó. É incrível. Deus deu estratégia para ele. Faz lá, pega os gravetos, faz assim, tira as casquinhas, mistura, faz uma coisa e põe na água, deixa lá. E quando elas beberem, vai produzir para você. É isso que Deus quer fazer para você. É passo. Eu ouvi um testemunho da mulher, só falou assim: olha, o apóstolo estava orando, disse: beba da água, vai lá, pega um copo d'água, irmão, e bebe, que tu vai ser restaurado e a tua sorte vai mudar. Muitas das vezes a gente fica na dúvida: será que é para mim beber a água? Será? Beba, irmão, confie. Posso ouvir amém? Vamos lá para Mateus 14. Glória a Deus, Deus é bom. Mateus 14, versículo 22. Logo,
a seguir, Jesus fez com que os discípulos atrasassem no barco. É isso? Entrassem no barco. E fosse adiante dele para o outro lado, quando ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, enfim, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entenda, eles estavam só. E entrando no barco, já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E de madrugada, diga comigo, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam e andando sobre, diga comigo, andando sobre as águas, sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo, o que eles fizeram? Ficaram o quê? Ficaram apavorados e gritaram: ei, ei, é um fantasma. Diga aí, você gritaria também ou não? Nós somos fracos, pequenos, e muitas das vezes nós se assustamos com pequenas coisas. As mulheres não podem ver uma barata. Hã? Gritaram: é um fantasma. E tomando-se de medo, gritaram, mas Jesus, imediatamente ele disse: vamos lá, coragem, sou eu, não tenha medo. E aí está o detalhe, ó. Pedro, percebendo que era Jesus, falou o quê? Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir aí até aí onde o Senhor está. E aí? O pastor está aqui toda quarta-feira falando da fé, que a fé faz você mudar situações. A fé faz você pegar um monte e transportar para outro lugar. A fé faz você entender que quando eu me posiciono e coloco minha fé em ação e declaro, olha, Deus pode mudar coisas de lugar. Deus pode, mas você precisa ter a certeza. Amém? Aí eles ficaram com medo, eles ficaram muito aflitos, porque Jesus andou, vinha lá e eles ficaram assustados, olhando, é um fantasma. Glória a Deus. Também no dia que ele se converter a Deus, o testemunho é aí. Viu? Eu acredito na transformação. Eu acredito no que Deus pode fazer. Porque olha, quando eu vejo ele, eu vejo meu pai do mesmo jeitinho aí. E hoje eu vejo meu pai sendo um evangelista. Que na casa dele não entra ninguém para não ser evangelizado. Viu? E aí, entendam, ele veio e Pedro fala: Senhor, deixa eu ir até aí, andar. Ele até andou, ele andou. Olha, Pedro andou sobre as águas. Como é que anda sobre as águas, Márcia? Como é que eu vou andar pisando em cima das águas? Como é que anda? E aí, Robson? Como é que anda sobre as águas? Só que tem detalhe, enquanto ele estava andando, ele acreditou, ele confiou. Só que ele ainda deu passos. Mas quando foi chegando perto, ele viu o vento que era contrário. E ele começou o quê? Sentir medo.
E aí o que aconteceu? Mas aí quando afunda, entenda uma coisa: quando nós sentimos medo, com quem? Qual é o primeiro nome que você grita? Quando a gente sentir medo, alguma coisa que está acontecendo, qual é o nome que a gente grita? Aí Pedro gritou ligeiro: Jesus, não deixa que eu morra aqui. E Jesus, pegando pela mão, trouxe para cima. Eu quero dizer para você que Jesus vai te trazer nessa manhã, a partir dessa semana inteira. Olha, o que está embaixo vai para... O que está embaixo vai para cima. E tu vai cantar o hino. Amém? Amém? E aí, olha, entenda. Com a visão que Jacó teve. Olha, o sogro dele pensava que ele ia ficar por baixo, mas se enganou. Porque Deus sempre colocou ele por cima. E aí o que aconteceu? Jacó prosperou. Cada vez mais. Mesmo sendo roubado. Mesmo sendo a trapaça. Entenda, quem quiser te trapacear, sirva a Deus. Entenda, a trapaça que a pessoa está fazendo para você, mas se você estiver servindo a Deus, olha, entenda, nada vai te atingir, nada vai parar você de andar. Amém? Ah, pastor, mas é fácil falar. Com Deus é. Ainda bem que com Deus é. Viu? Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei o teu problema, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei o que você passa, o que te leva, eu não sei o que te leva a fazer coisas erradas, eu não sei. Mas está lá no Salmo. Eu preciso ser como criança, eu preciso ter o coração puro. Eu preciso do meu coração ser puro. Ah, pastor, mas é fácil falar? É. Com Deus é fácil. Eu sei que tem luta, mas eu sempre vou me lembrar que Deus pode mover todas as coisas. O céu, olha, eu falei hoje na escolinha lá embaixo, o céu é para todos, mas nem todos vão entrar. Que pena. Porque eu preciso largar os meus maus caminhos. Eu preciso largar o pecado que me puxa todo dia. Eu preciso largar isso. Eu preciso deixar ele para trás e continuar para o alvo. Porque ele está todo dia lá na tua porta dizendo: vem, me segue, te puxando. Né, quem? Quem vai para o céu? Vai para o céu? Diga amém. Isso. E o pecado está lá, mas eu preciso dizer: olha, até aqui chega, até aqui basta. Porque, olha, se Deus deu a capacidade, Ele teve a condição, olha. Gente, você não sabe o que Deus estava, olha, quando Jesus estava na cruz, você não sabe o exército de Deus que estava lá esperando assim a ordem. E eles ainda falaram assim: Senhor, nos libera para acabar logo com tudo. Vocês conhecem o exército de Deus? Vocês conhecem nada. Vocês conhecem o exército de Deus? Hã? Vocês conhecem mesmo o exército de Deus? Conhecem nada. E eles estavam lá: Senhor, nos libera, nós precisamos acabar com tudo. E Deus: calma, a segunda ordem é minha, a primeira ordem é minha, espera. Aí Jesus cumpriu sua missão. Só que quando Jesus cumpriu a sua missão, o que ele fez? Ele subiu e sentou aonde? Isso. E ele sentou. Só que aí tá a diferença. Ele quer que você também faça o mesmo. É sofrendo as lutas, as consequências. Olha, pessoas te
puxando o teu tapete e você caminhando e vencendo. Amém? Ah, pastor, mas é dentro da tua casa, irmão. Tudo acontece lá. Mas se eu não ter a condição de dizer assim, Senhor, porque olha, a partir do momento que Jacó entendeu que Deus estava com ele, Labão fez o que fez, mas mesmo assim ele disse, eu perdoo. E a Bíblia diz que quando ele foi embora, que largou Labão, saiu mais rico que Labão, não sei quantas vezes mais. Entenda o que Deus quer fazer com você. O sogro era rico, mas ficou mais pobre que eu. Como é que pode? Uma pessoa que chegou sem nada, além de levar as filhas, ainda levou tudo. Porque é assim que Deus vai fazer. Viu? É assim que Deus vai te colocar em lugares que você vai vencer e vai sair diferente. O homem pode não te enxergar, mas Deus te vê. O homem pode olhar situações, o homem pode ver dificuldade, mas Deus não vê dificuldade nenhuma. Posso ouvir amém? E aí a Bíblia diz que subiu os dois, ambos, né, Jesus e Pedro, no barco. E o que o mar aconteceu? Se acalmou. O mar se acalmou. Entende? É assim, irmãos. A luta pode vir constante, mas vai chegar uma hora que vai se acalmar. E aí você vai entender. Aí você vai ver o que Deus já colocou na tua mão. Porque no momento da aflição, a gente não consegue ver. A gente não consegue ver nada praticamente. Porque você está aflito. Você está ali, ó, pensando como é que você vai agir. Como é que você vai passar no lugar. Só que quando tudo se acalmar, aí você vai ver a glória de Deus sendo derramada. E o poder de Deus fazendo o milagre que você queria que fosse. Entende? Aí eu vejo, voltando lá em Jacó estava fugindo. Ele foi para um lugar porque ele estava fugindo. Com medo de quem? Do seu próprio irmão. Ele estava com medo. Se eu encontrar com meu irmão, ele vai fazer o que comigo? O que ele vai fazer? Mas a Bíblia diz que isso aconteceu? Isso aconteceu? Não. Porque plano de Deus na tua vida, ninguém vai poder te tocar enquanto for a vontade de Deus. Porque Jó só foi tocado porque Deus permitiu. Jó só passou o que ele passou porque Deus permitiu. Para mostrar para mim e para você que eu preciso de Deus. Eu preciso ser dependente de Deus. Tá? E para terminar, vamos lá. Vamos voltar lá para Gênesis. Olha, versículo 28, a partir do versículo 22, eu queria fazer diferente aqui, tá? Vamos lá. Todos encontraram? Gênesis 28, 22. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus.
e de tudo que me concederes. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tudo que o Senhor te entregar na tua mão, você vai dar vai trazer o teu melhor. Só que muitas das vezes a gente não faz. E aí não sabe porque a porta não sabe porque está preso, não sabe porque eu continuo preso, não sabe porque as coisas não andam, não sabe, mas porque a culpa não é de Deus, a culpa é minha e sua. Quer prosperar? Seja fiel. Quer andar na bênção de Deus? Seja fiel. Quer ser próspero em tudo que tu tocar? Onde teus pés andar, seja fiel. No pouco ou no muito, mas eu preciso ser fiel. Está doendo? Está sofrendo? Tá. Eu sei que muitas das vezes dói a perna, dói a cabeça, dói. Mas eu preciso continuar sendo fiel. Porque enquanto vivemos aqui nessa matéria, vai doer algo. Eu não posso, quando esfria muito, minhas costelas dói, com uma dorzinha chata, sabe? Quando esfria muito. Mas eu não posso reclamar, porque eu sei que não tenho como mudar isso. Tem como mudar? Não tem como mudar. Você pode até tomar um remédio, mas continua. Então é eu e você que temos que ter a consciência que eu dependo. Preciso só ficar na dependência de Deus para continuar sendo fiel. Porque olha, o processo de ser fiel é caminhar para santificar. Para quê? Santificação. E quem precisa ser santo precisa ser separado. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.